Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Hoje teremos uma aula de Geografia com a professora Milene, da equipe Coped. O tema da aula, né, será sobre a gênese geoeconômica do território brasileiro no século XVII e no século XVI e XVII. Tá? Então, Milene, muito obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, professor Sérgio. Hoje nós vamos dar início aí a mais uma temática da disciplina de Geografia. Para quem está acompanhando, seja pelo Centro de Mídias, ou pela televisão, ou pelo Facebook, esse conteúdo que nós vamos ver agora é um conteúdo que está disposto no caderno do aluno. Então, quem quiser acompanhar essa aula, pode também, após a aula, fazer os exercícios ou durante. Tá ok? Então, voltando aqui, nós temos o tema que é a gênese geoeconômica do território brasileiro no século XVI e XVII. Essa é a temática da nossa aula. Só para contextualizar aqui, nós temos a apresentação da equipe curricular, que compõe a professora Andréia, a professora Mariana, que vai ter um vídeo, que vai ter a apresentação de um vídeo, eu, a professora Milene, e o professor Sérgio, que também está presente aqui. E aí nós temos a habilidade que será tratada nessa aula, que é identificar dados representados e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. Tá ok? Então, vamos lá. Para que a gente consiga contextualizar toda essa questão geoeconômica, a gente precisa voltar um pouquinho e pensar nas grandes navegações. Então, olhando aí o que está disposto para vocês sobre as grandes navegações, vamos iniciar com essa imagem, né, que é uma caravela muito utilizada na época e que mostra aí o poderio, na época, europeu. Então, o que é importante da gente ressaltar nesse momento? As grandes navegações têm início na Europa, com as grandes potências da época indo rumo às Índias, atrás de especiarias, né, como cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre. Nesse momento, também, o Oriente vai ser um ambiente onde ele vai mandar, né, vai trazer aí uma série de itens de luxo, como tecidos, corante e outros produtos que vão vir do Oriente rumo à Europa. Nesse momento das grandes navegações, vai se iniciar aí a busca por novos continentes, por novos locais. E na virada do século XV para o século XVI, a descoberta da exploração de novas rotas marítimas. E é nesse momento em que o olhar da Europa vai se voltar para outros lugares, principalmente com as viagens aí de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e Pedro Álvares Cabral, né, que vão vir à América e abrir, enfim, a possibilidade de intercâmbio entre os mundos, esses mundos desconhecidos. Então, a gente precisa contextualizar, entender esse momento das grandes navegações para que a gente consiga iniciar a nossa aula. Para isso, eu vou iniciar agora com 2 questionamentos. Esses questionamentos, eles vão ficar para vocês aí por um tempinho, para que vocês possam refletir. Eu vou pedir nesse momento que vocês utilizem o chat para colocar as contribuições de vocês. Utilizem esse chat de forma responsável. É um momento tão bacana, tão legal de troca de informações. Então, aproveitem, coloquem aí realmente as contribuições. Então, nós temos 2 questionamentos. O primeiro questionamento é: qual a atividade econômica impulsionou a região em que você vive? Foi utilizado o termo região porque, às vezes, a sua cidade, você não tem essa informação, mas você sabe a informação da sua região, então, por isso, foi utilizado o termo região. Porém, se você sabe qual é a atividade econômica que impulsionou seu município, você também pode colocar aí no chat. E o questionamento B: como você imagina que era o Brasil no período das grandes navegações, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? Como que vocês imaginam que era esse cenário? Então, nós vamos disponibilizar aí para vocês 3 minutinhos. Quem quiser colocar suas contribuições no chat, vai ficar essa tela com as perguntas para vocês. Né, professor? E aí a gente retorna. Lembrando que a gente tem uma ferramenta muito poderosa aqui, que é esse aplicativo, que a gente tem um retorno dos alunos, né? A gente pode
a gente não é youtuber, né? E na sala de aula a gente, olhando para a cara de vocês, a gente consegue perceber se vocês estão entendendo, se a gente precisa retomar alguma coisa ou não. Né? Então, esse chat tem esse objetivo, né? De ter esse contato, né? Com vocês. Então, é muito importante que vocês utilizem a ferramenta e utilizem de uma forma responsável, com o objetivo de interagir sobre os assuntos da aula. Tá? Então, a gente vai dar esses minutinhos aí para vocês e depois a gente retorna lendo os comentários que vocês colocaram aí no aplicativo. Tá bom? Bom, estamos de volta aqui. A gente viu que o pessoal está escrevendo, está participando aí do chat, de uma forma responsável, né? Ressaltando isso com vocês, né? Responsabilidade, né? Agora a gente vai dar continuidade aqui à temática da aula e a gente vai chamar um vídeo da professora Andréia. A professora Andréia faz parte da equipe COPED, né? E ela vai falar sobre a importância da questão da leitura dos mapas, né? Então, um vídeo bem interessante aí que ela produziu e ela está nesse momento aqui, nessa forma virtual com a gente aqui no estúdio. Então, vamos assistir a Andréia. Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Cardoso, sou integrante da equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC, e hoje estou aqui para conversarmos sobre as contribuições da geografia e da cartografia para o estudo sobre a formação do território brasileiro. Nessa aula, destacamos a importância da leitura e interpretação de diferentes mapas para a compreensão da evolução histórica da economia e a ocupação territorial do Brasil nos séculos XVI e XVII. Para começar, é importante retomar que o ensino de geografia ele mobiliza competências e habilidades baseadas em diferentes linguagens, princípios e conceitos. E quais são esses conceitos? Espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região, entre outras categorias como sociedade, tempo, cultura, trabalho e redes. Na segunda série do ensino médio, vocês terão a oportunidade, ao longo de todo o ano, de aprofundar os estudos acerca do conceito de território,
que pode ser entendido de diversas formas. Ele pode ser considerado sinônimo de espaço vivido, apropriado, usado, delimitado, que configura os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Está relacionado também às relações de dominação e ou apropriação, sociedade e espaço. A geografia possui uma relação muito próxima com a cartografia. E como a cartografia ela pode ser entendida? Ela pode ser entendida como um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas baseado nos resultados de observações diretas ou análise de documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como a sua utilização. Mas afinal, para você, o que é um mapa? Que tipos de mapas são utilizados para estudar a evolução do território brasileiro, né? Essas respostas, né, vocês vão conhecer ao longo do decorrer dessa aula da professora Milene e tantas outras aulas ao longo deste bimestre. Por meio da cartografia, quaisquer levantamentos, sejam eles ambientais, socioeconômicos, educacionais, de saúde, etc., podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua compreensão. Por meio da leitura de um mapa, você, estudante, pode compreender a sua realidade vivida, interpretar os conceitos implícitos no mapa e relacionar com o real, aplicando o conceito de pensamento espacial e o raciocínio geográfico. O processo de alfabetização cartográfica ocorre de forma gradual em função da complexidade das relações dinâmicas e dos fenômenos estudados, da sua faixa etária e da necessidade de construção de referenciais espaciais. Na infância, você experimentou o grafismo como forma de expressão e o desenho pode ser considerado como uma das primeiras manifestações do processo de alfabetização. Em seguida, com o repertório ampliado, representou cartograficamente o espaço, tendo como base elementos no seu lugar de vivência. No decorrer, os elementos constituintes do espaço e as interrelações com outros espaços ampliou o seu repertório, construindo assim os conhecimentos geográficos e cartográficos no decorrer do ensino fundamental e do ensino médio. É importante que ao contato com diferentes mapas, você reconheça os elementos, né, os seus diferentes elementos, identifique o que eles comunicam, a sua temporalidade, título, espaço representado, seus limites, a escala, como as informações estão organizadas na legenda, as semelhanças e diferenças entre os lugares representados e se possuem erros cartográficos, assim como a veracidade das informações que transmite, entre outros tantos aspectos. Nesse sentido, a linguagem cartográfica tem um papel importante no processo de aprendizagem da cartografia e da geografia e de outros componentes da área do conhecimento, como a matemática e a tecnologia. Contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a leitura e interpretação do espaço geográfico por meio das formas, dinâmicas, processos, né, em um mundo tão complexo e em constante transformação. Além disso, a linguagem cartográfica também contribui para a formação da cidadania, do pensamento crítico e da autonomia. Portanto, por meio de um conjunto de mapas considerados registros históricos geográficos, vocês terão a oportunidade de aprofundar os estudos sobre a formação do território brasileiro, levantar as hipóteses sobre as transformações sociais, espaciais, econômicas, políticas, culturais e ambientais nos séculos XVI e XVII. Agora, continue com a professora Milene na aula da segunda série do ensino médio. Muito obrigada pela atenção. Até logo! Obrigada, professora Andréia, por essa maravilhosa contribuição. Eu gostaria também de agradecer aqui, especialmente dois alunos que estão aí contribuindo, João Henrique e Arthur, que estão
colocando aí as respostas no chat, muito obrigada. E nesse momento, nós vamos agora para um outro momento, certo? Que é o momento de entender quem estava aqui na América, né? Quem habitava a América? Nós vimos que teve as grandes navegações e aí eles chegaram aqui na América. Então, nesse momento, a gente precisa entender que antes da chegada dos portugueses já tinha alguém que estava aqui, né? Nesse território. E nesse momento a gente precisa levar em consideração que existia na América cerca de 3.000 grupos com línguas e dialetos próprios, originários aí em cerca de 133 famílias linguísticas. Gente, 133 famílias linguísticas é muita coisa, né? Entre as culturas, destaca-se aí por uma questão de complexidade, sofisticação, de várias técnicas, os maias e os astecas, no território que hoje compõe o México e a América Central, e a cultura inca, que se encontra onde hoje é o território da Bolívia, Peru e o norte do Chile, na América do Sul. Aí vocês vão pensar, mas e o Brasil? Não escutei falar do Brasil. Essa população, né, os maias, os incas e os astecas, eles tinham avançados desenvolvimentos, principalmente na agricultura, no calendário e até mesmo na construção, justamente porque algumas regiões eram regiões, por exemplo, de terremoto, e no Brasil nós não temos esse tipo de ação. Então, isso faz com que os índios brasileiros não tenham, talvez, tão modernas ações nesse momento. Porém, o Brasil ele se destaca em outros segmentos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O território brasileiro ele foi povoado aí por pelo menos 15.000 anos antes por grupos distintos, entre eles o Tupi, o Caribe, Pano e Tucano, né, entre outros. Estima-se que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou, somava 5 milhões de pessoas. Porém, os índios brasileiros tinham técnicas extremamente modernas de pesca, extremamente modernas também de organização doméstica e também na produção de artefatos, principalmente de argila. Então, aí nós temos um mapa, que é um mapa indígena do século XV, que mostra como era o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. A gente consegue observar que todo o território brasileiro era composto por alguma tribo. E, nesse momento, a gente consegue observar que a tribo que tinha o maior domínio territorial eram os tupis guarani. E, continuando, nós conseguimos observar, através dessa imagem, a riqueza de detalhes aí dessa cerâmica, que é a cerâmica Carajá, de índios que habitavam principalmente a ilha de Bananal, em Goiás, com uma técnica altamente moderna e bem elaborada para a época. A gente consegue observar os detalhes, a riqueza, e ao lado nós temos a figura aí do índio Tamoio, né, da tribo Tamoios, inclusive que dá o nome à rodovia que nós temos aqui no estado de São Paulo, SP-099. Então, a gente tem aí a figura, né, do índio, a gente consegue observar as pinturas do corpo, né, inclusive até as suas ferramentas. E outra coisa que a gente precisa elencar aqui, quando nós falamos de comunidade indígena, é a questão do cultivo. Então, a gente consegue observar aí o cultivo do milho, mandioca, fumo, né, o tabaco e o mate, que são riquezas do cultivo indígena. Os índios desenvolveram técnicas de aproveitamento econômico do milho, entre outros, o que é extremamente moderno para a época. Eles também utilizavam outros vegetais, como algodão, cacau e guaraná. Então, quando a gente fala de maias, incas e astecas, dá a impressão que a comunidade indígena brasileira, nesse momento, não tinha, né, que estava ali, mas não. Era extremamente desenvolvida, e principalmente na agricultura. Então, com isso, nós temos a chegada aí dos portugueses na América. E o famoso Tratado de Tordesilhas. Se a gente observar aí no mapa, esse é o mapa que representa o Tratado de Tordesilhas, se ele fosse feito hoje com a divisão política que nós temos no Brasil. Então, o que é interessante da gente
observar que esse tratado, né, a linha imaginária de Tordesilhas, ela permeia os estados como Pará, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, entre outros. Então, se nós, aqui do Brasil, tivéssemos essa divisão, somente a parte amarela, né, que é a possessão portuguesa, pertenceria aí ao Brasil. E a parte verde de possessão espanhola não pertenceria ao Brasil. Porém, isso foi mudando ao longo dos anos, né, com a expansão territorial e geoeconômica brasileira. Agora nós vamos conseguir observar toda a expansão iniciando do século XVI, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, né, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no território brasileiro. Então, nesse mapa, que é um mapa que talvez alguns de vocês até já conheçam, né, que é a economia e o território do século XVI, inclusive ele esteve disposto, né, no material do São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno. A gente consegue observar aí o Tratado de Tordesilhas, as divisões das capitanias, e, nesse início, qual era a economia? Pau-brasil, que está representado aí, cana-de-açúcar e pecuária. O que é interessante a gente observar? Que essas linhas, né, as capitanias que estão achuradas aí, são capitanias reais. E, nesse momento, quais são as vilas que vão se destacar? A cidade de Natal, né, as vilas de cidades. Cidade de Natal, Olinda, Porto Seguro, São Sebastião de Rio de Janeiro, e aqui, no estado de São Paulo, a cidade de Santos. É uma cidade que vai ter um destaque nesse momento, uma cidade portuária, com grande destaque. Então, só para a gente retomar, quais são os ciclos econômicos dessa época, do século XVI? Então, nós temos aí o pau-brasil, certo? Que anteriormente, né, ele vem anterior à agromanufatura do açúcar. O pau-brasil foi a principal atividade econômica do país nesse momento, extrativismo vegetal, lembrando disso, extrativismo. Depois nós temos a cana-de-açúcar, que serviu de base econômica para a valorização do Brasil colonial, teve uma importância histórica, e a pecuária, assim como a economia açucareira, impulsionou aí a formação de vilas e cidades da época. Vilas e cidades que nós já citamos aqui, né? Reforçando que aqui no estado de São Paulo, nós temos a cidade de Santos, que vai ser uma cidade de destaque aí no século XVI. Agora, avançando para o século XVII, ou seja, fazendo um comparativo, aí no mapa a gente consegue observar que do Tratado de Tordesilhas houve uma expansão do território. Ou seja, essas economias, né, essas atividades econômicas, elas ultrapassaram inicialmente aquele tratado que foi feito entre Portugal e Espanha. Lembrando que aí nós vamos ter o ouro, que até então, né, nós não tínhamos no século XVI, e o início do extrativismo das drogas do sertão. Continuando aí com a cana-de-açúcar e com a pecuária. Nesse momento, as principais vilas e cidades vão continuar sendo Belém, mas vão surgir outras, como São Luís, no Maranhão, Recife, em Pernambuco, Salvador, e em São Paulo nós vamos ter outras cidades. Continuamos aí com Santos, mas algumas cidades como São Vicente, a capital São Paulo, e também a cidade de Taubaté. Comparem que houve uma mudança muito significativa no mapa que eu mostrei para vocês, do século XVI para o século XVII. Eu vou fazer esse passeio, eu vou voltar para o mapa do século XVI e depois para o século XVII, para que vocês consigam comparar essa mudança. Tá, ok? Olha aí o século XVI, como era a geoeconomia do país. E agora, como está no século XVII. Houve uma grande mudança, né? Então, para que a gente consiga recapitular aí quais eram esses ciclos, vamos lá. Nós temos aí o ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar e pecuária. E o interessante é que o ouro, como essa temática ela vai ser vista também na nossa próxima aula, o ouro nós vamos falar um pouquinho mais, porque nós vamos falar sobre o movimento de bandeiras. Então, nesse momento, nós vamos contextualizar mais a questão do ouro, né, de Minas Gerais, de outros estados brasileiros que, nesse momento, também vão ter destaque, certo? E as drogas do sertão, que é uma coisa que, às vezes, dá uma certa polêmica, né? O nome.
O sertão é justamente porque é encontrada no sertão do país. E o que são essas drogas do sertão? Cacau, canela, castanha, cravo, pimenta, dentre outros. Então, essas especiarias que são utilizadas na culinária e que, na época, tinham um valor agregado extremamente alto, principalmente porque a conservação de alimentos, a conservação da carne era feita à base do sal, vai ter um valor econômico, na época, extremamente expressivo, as drogas do sertão. E, nesse momento, a cana-de-açúcar também continua tendo um avanço, né, nas áreas, e a pecuária também. Observem aí a pecuária que está representada em verde mais escuro, como houve uma intensa expansão, principalmente ali, olha, permeando o Rio São Francisco. Isso é bem importante da gente observar. Então, continuando aí essa análise, nós vamos ter uma problematização. O que é isso? São duas questões para que a gente possa refletir. Essas questões, elas vão ser abertas aí para discussão no chat. Então, assim como o João Henrique e o Arthur, né, colocaram ali suas respostas, esse momento nós vamos fazer a leitura de algumas respostas. Então, qual é a problematização? A primeira é: como o estudo dos mapas dos ciclos econômicos pode ajudar você a compreender o espaço econômico e territorial do Brasil? Essa é a primeira pergunta, o primeiro questionamento. O segundo é: na região em que você vive, ou na cidade em que você vive, é possível observar alguma paisagem das épocas estudadas, no século XVI e XVII? Se a resposta é afirmativa, se na sua cidade ou na sua região é possível observar, coloque no chat quais são as características que você já observou, até mesmo o nome da cidade, para que a gente consiga contextualizar aqui. Isso é muito importante, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos grandes cidades que têm reflexo aí dessa época, né? Na arquitetura, principalmente. Então, é um momento para a gente dividir. Nós vamos deixar aberto aí para vocês 3 minutinhos. Coloquem aí no chat as contribuições ou até mesmo questionamentos e nós voltamos daqui 3 minutos para discutir as questões. Tá ok? Obrigada.
Bom, estamos de volta aqui. A gente viu que o pessoal está interagindo aí no chat. A gente fica bem feliz com isso, né? Porque a gente pode ter um retorno aqui do que está sendo trabalhado na nossa aula aqui, né? Tem algumas respostas aqui, principalmente na questão lá de como na paisagem, né? Pode ser percebida coisas dessa época. Então, por exemplo, a Tamires falou, acho que na cidade dela tem olarias abandonadas, né? Para quem não sabe o que é olaria, são onde são fabricados os tijolos, né? Aí a Beatriz falou de Minas Gerais, né? Então lá em Minas tem realmente um patrimônio histórico muito grande dessa época, né? Se vocês puderem ir atrás no Facebook, na internet, né? Sobre esses resquícios que tem lá em Minas Gerais, é bem interessante, o patrimônio histórico. O Everton falou que a pecuária, né, que acho que decorre dessa época. Então, essas são as respostas que a gente teve aqui do pessoal, né? Obrigada, professor. Obrigada a todos aí que estão participando, colaborando. Principalmente, a gente precisa enaltecer esses alunos que utilizam o chat de forma inteligente, né? Porque o chat está disposto aí para que você coloque sua contribuição, sua dúvida. Então, eu acho muito bacana a gente valorizar esses alunos. E agora nós vamos para um vídeo, que é um vídeo de retomada, que está super bacana esse vídeo. Foi feito pela Mariana, que também compõe a equipe de Geografia da Coped. Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a economia do Brasil dos séculos 16 e 17. Vai ser mais uma retomada, porque eu sei que tudo que eu vou falar aqui vocês já viram em algum momento lá na escola. Vamos lá? Vamos começar lembrando que esse foi o período das grandes navegações, ou seja, da expansão marítima europeia. Dos séculos XV ao XVII, navegantes europeus estabeleceram novas rotas de comércio com vários territórios, incluindo a América do Sul, onde nós estamos. Aqui eles encontraram uma região ocupada por sociedades indígenas e com potencial econômico. Agora, ao longo desse processo de ocupação e exploração do território, o Brasil passou por alguns ciclos econômicos. Você consegue lembrar quais foram e em qual ordem eles aconteceram? Vou dar um tempinho para você pensar. Bom, se você disse que o primeiro ciclo foi o do pau-brasil, parabéns, você acertou. O pigmento da madeira era utilizado para tingir tecidos na Europa. Essa era uma madeira muito abundante, especialmente na costa brasileira, como vocês podem ver aqui. Só cuidado, não se esqueçam que nós não tínhamos ainda essa configuração territorial. O Brasil, como a gente conhece hoje, não existia. As terras da América do Sul estavam divididas entre Espanha e Portugal a partir de uma linha imaginária definida pelo Tratado de Tordesilhas. Ok? Bom, o ciclo do pau-brasil não dura muito tempo e logo ele é substituído por outro. Qual? Se você pensou em cana-de-açúcar, muito bem. O solo e o clima daqui são propícios para o cultivo dessa planta. E a partir dela eram extraídos o açúcar e a aguardente, ambos vendidos lá na Europa. Lembrando também que é nessa época que a mão de obra escravizada indígena começa a ser substituída pela mão de obra escravizada africana.
Ao longo do século XVII, a cana-de-açúcar continua o principal produto da economia aqui do Brasil, mas outros ciclos começam a se formar. Um deles é o cultivo do tabaco, que era utilizado na comercialização de africanos escravizados. Outro ciclo importante é o da pecuária, a criação de gado. E outro é o das drogas do sertão, que envolve um conjunto de produtos que eram extraídos da floresta amazônica, tais como cacau, castanha, canela, cravo, entre outros. É isso, gente. Percebam que, tirando as drogas do sertão, que foram extraídas às margens dos rios que ficam na porção norte desse território, a maioria dos ciclos econômicos desse período ficou concentrada no litoral. Isso é muito importante para a gente entender o processo de ocupação e constituição do território brasileiro. Depois do século XVII, nós passamos por vários outros ciclos econômicos, é claro, mas isso fica para uma outra conversa. Espero que vocês tenham gostado, tenham um excelente resto de aula e até uma próxima vez. Tchau. Obrigada, Mariana, por esse vídeo. Tenho certeza que ele foi esclarecedor, né, esse vídeo de retomada de assuntos que nós discutimos aqui. Então, para que a gente consiga aí finalizar, né, nós estamos chegando ao final da nossa aula, só retomando que o que nós vimos hoje foi o ciclo geoeconômico do século XVI e XVII. Então, para a nossa próxima aula, serão os ciclos econômicos do século XVIII e XIX. Então, é uma continuidade desta atividade. Tá ok? Eu gostaria de agradecer a todos pelas participações aí no chat. Né? O professor Sérgio tem alguma contribuição aí? Não, que a Mariana está se superando nos vídeos, né? Que foi muito bem produzido aí por ela, né? A gente agradece também, né, a participação do chat de vocês. E eu, para aproveitar esse momento que eu estou falando diretamente com os alunos, eu cuido de 2 programas aqui na secretaria. Um programa deles é chamado Parlamento Jovem Brasileiro, que está com as inscrições abertas, tá? Então, esse programa, o aluno ele faz um projeto de lei, né? Esse projeto de lei, lógico, a escrita de um projeto de lei, a gente não está habituado, né, com esse tipo de linguagem, mas lá na Câmara dos Deputados tem como faz um projeto de lei. A parte do projeto de lei também tem a justificativa, que nada mais é de uma dissertação argumentativa, então dá para os professores trabalharem bastante coisas, né, com os nossos alunos. Então, está com as inscrições abertas, tá? Então, procurem aí no site da Câmara. E um outro programa também que eu cuido aqui, que é voltado também para estudantes do ensino médio, é o programa Jovem Senador, que também tem a mesma lógica, né? O acesso é uma redação. Lembrando que nesses 2 programas, quem for selecionado vai passar um tempo lá em Brasília, né, uma simulação de como são elaboradas as leis e qual o papel muito importante lá da boa política. Tá? Então, é um convite aí para vocês procurarem informações sobre esses programas. Tá? Então, a gente fica por aqui. Né? Te agradece aí a audiência, né? E até uma próxima oportunidade aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer a todos, né, pelas contribuições e pela aula. Muito obrigada e até a próxima.